Ele é inevitável. Novak Djokovic conquistou o título do ATP Finals 2023 depois de uma campanha não tão boa, até um pouco duvidosa, quase foi eliminado na primeira fase e mesmo assim não adianta. Você corta uma cabeça, nasce outra. O maluco é sensacional. Novak Djokovic conquistou seu 7º título de ATP Finals na carreira, quebrando o recorde que era até então de Roger Federer, mais um recorde do Federer que ele perseguiu e conseguiu superar. Esse é o principal destaque do podcast Quadra Principal. Se você não é inscrito no nosso canal, aproveita, se inscreva, deixa o like no vídeo, compartilhe essa edição com seu amigo ou sua amiga que gostam muito de tênis e fiquem aqui com a gente até o fim do vídeo, beleza? Bora falar então sobre o grande destaque da semana, a disputa do ATP Finals em Turim, na Itália. O Daniel, parecia que o Djoko ia... A corda dele estava balançando ali, quase ficou fora do mata-mata, acabou avançando, acabou vencendo o Hurkacz na terceira rodada da fase de grupos, avançou. Aí ele simplesmente ligou o modo Djokovic, que ele passou o trator no Alcaraz e passou o trator no Jannik Sinner. E Jannik Sinner, que fez um belíssimo torneio, chegou a vencer o Djokovic na primeira fase, num jogaço melhor de 3 sets, mas na final ele é inevitável, não tem como. Vocês lembram do Thanos falando no Vingadores Ultimato lá? Eu sou inevitável? É o Djokovic, só que daí não tem nenhum Homem de Ferro para derrotar ele. Salve, salve, meu amigo Lucas, salve, salve, 20 espectadores, podcast 4 Principal, episódio número 98 do nosso podcast, para falar do título de número 98 de Novak Djokovic. Olha, faltam 2 para chegar a 100, hein? Contagem regressiva, cada vez mais perto do 100º título na carreira, e foi como eu tinha falado no último podcast, né? Que o ATP Finals tem essa questão da fase de grupos e do mata-mata, então não necessariamente você vai ser campeão, você tem que derrotar um tenista, né, para ele ser eliminado do torneio. Então, ele te dá a chance de você se recuperar, né? E a gente já viu ao longo da história do ATP Finals campeões que não foram invictos, né, que saíram derrotados na fase de grupos. O próprio Guga mesmo em 2000, né, como chamava então Masters Cup, saiu perdendo, né, na estreia para o André Agassi e derrotou o André Agassi na final, e foi justamente o que aconteceu com o Novak Djokovic. Ele foi derrotado pelo Jannik Sinner na fase de grupos. Muito se falou que o Jannik Sinner deveria entregar pro Holger Rune. Gente, não tem nada disso. Primeiro que cada vitória somava pontos no ranking mundial. Então, mesmo com o Jannik Sinner já classificado, né, quando entrou em quadra contra o Holger Rune, uma vitória deu mais pontos para ele no ranking mundial, né? Pontos que lá na frente podem ser importantes, já são importantes agora, né? Para a escalada dele. Então, e profissionalismo, cara, acima de tudo. Então, eu acho que não teve erro nenhum, na minha modesta opinião, não teve erro nenhum em o Sinner jogar a sério, fez como todo profissional deve fazer, né? Ainda mais que estava jogando com torcida a favor e tal. Então, muita gente que paga cara pelo ingresso quer ver o espetáculo. Então, e foi um grande jogo entre Sinner e o Rune. Se o Rune vencesse, ia vencer na bola mesmo, que quase venceu. Foi um jogo duro em 3 sets. Mas voltando pro Djokovic, então eu tinha falado que, pô, já é difícil você ganhar o Djokovic num torneio que você tem que derrotar ele uma vez. Imagina um torneio que, pô, o Djokovic para ser eliminado tem que ser derrotado 2 vezes. É complicado, né? Então o Djokovic acabou classificando em segundo lugar, e aí, a partir da semifinal, a gente viu a melhor versão do Nole, né? E um destaque aqui, que na semifinal contra o Alcaraz, ele teve 81% dos pontos vencidos com o primeiro saque. E na final contra o Jannik Sinner, o Djokovic disparou 13 aces, teve 70% de aproveitamento do seu primeiro saque e 91% dos pontos vencidos com o primeiro serviço. Ele perdeu apenas 3 pontos quando jogou com o primeiro saque. E aí você vê, o Djokovic ele não tem um dos saques mais potentes do circuito, mas o saque dele é muito bem colocado. E a gente viu isso muito na partida contra o Jannik Sinner, que, pô, a gente viu, foi a melhor versão do Djoko. Talvez uma das melhores partidas dele na temporada, tecnicamente falando. Não deixou o italiano respirar, né?
tentando sempre ser dominante nos pontos, jogando o italiano de um lado para o outro. Em nenhum momento deixou a torcida se animar, né? O Yannick Sinner não conseguiu encontrar uma fórmula para conquistar um fator novo. Aí até no segundo set teve uma pequena oscilação ali do Djokovic, que o Yannick Sinner chegou a ter breakpoints, mas aí nos breakpoints o Djokovic fechava a porta com saques, né? Teve um momento que teve 15-40, ele disparou 2 belos saques, né? Então, em nenhum momento o Djokovic abriu a janela para o Sinner. A gente sabe que jogo de tênis, ele muda muito rapidamente as coisas, né? Então, poderia ser, sei lá, se o Djokovic estava com a quebra acima naquele momento. Se o Sinner consegue devolver a quebra, de repente o jogo muda, a torcida entra em quadra, né, para apoiar, né? A gente viu muito o apoio da torcida no Sinner, em favor do Sinner em todos esses jogos, inclusive contra o Djokovic, até que o Djokovic se irritou um pouco com a torcida local e tal, mas dessa vez o Djokovic entrou no modo trator mesmo, entrou com aquela gana, com a faca entre os dentes, como a gente está acostumado a ver, né? Esse sangue, né? Sangue nos olhos que ele entrou para decidir e decidiu muito bem, né? Uma grande vitória, um grande título. E vamos lá, né? Superou Roger Federer, né? Em conquistas do ATP Finals, 7 títulos. Se igualou a Roger Federer em títulos na quadradura, são 71 títulos em quadradura agora. Primeira vez desde Andy Murray em 2016 que o número 1 do mundo vence o ATP Finals, né? E terminou o ano com 7 títulos. Apenas em 2015, com 11 títulos, em 2011, com 10 títulos, foram os anos em que o Djokovic teve mais títulos, né, do que 2023. E 2023 ele iguala a 2013, 2014, 2016, que ele também teve 7 títulos. Então, olha a temporada deste veterano de 36 anos de idade, 7 títulos, e aí termina o ano também, completando também 400 semanas como número 1 do mundo. Fantástico, né? Fantástico o Novak Djokovic. A gente já não tem mais palavras para descrever esse ET, esse extraterrestre. Mas vale mencionar também a grande campanha do Yannick Sinner, né? Que, infelizmente, para ele, não terminou com o título, mas, pô, termina um ano com o número 4 do mundo, o melhor ranking da carreira. Em 2023 foram 7 finais e 4 títulos, né? Então, um ano em que ele teve mais finais na carreira até agora. E eu vejo sim, né? A gente termina o ano, a gente vê uma evolução do Sinner. Uma evolução física, uma evolução técnica, uma evolução mental também, por que não? Eu acho que em 2024 ele pode sim brigar por um título de Grand Slam, ele está amadurecendo, né, em todos os quesitos. Eu acho que o Sinner tem tudo para em 2024 chegar mais forte, chegar numa final de Grand Slam e quem sabe conquistar o seu primeiro título de Grand Slam. Então, fico muito contente pelo Sinner, né, por essa evolução dele nessa reta final da temporada. E é mais ou menos o caminho que o Alcaraz seguiu de 2022 para 2023, se a gente parar para pensar, né? Ele vai ali, vence o US Open, primeiro título de Grand Slam dele, méritos totais, só que o Djoko não estava lá. E aí fica aquele desafio, vencer o Djoko num Grand Slam. Eles se enfrentam em Roland Garros, o Alcaraz tem todo aquele problema que ele teve lá, acabou não conseguindo jogar bem a partir do terceiro set. E aí depois eles se enfrentam em Wimbledon e fazem aquele jogo histórico que o Alcaraz conseguiu vencer, derrotar o Djoko na quadra central de Wimbledon. E o Sinner vem nesse crescimento agora. Quem sabe em algum Grand Slam ele encare o Djokovic e consiga batê-lo, ou encare o próprio Alcaraz, né, e consiga batê-lo, porque é a rivalidade que a gente espera para o futuro. Então, ótimas, excelentes impressões o Sinner deixa nesse fim de temporada, né? É verdade. Eu acho que dessa Next Gen, dessa nova geração, a gente já tem um Alcaraz já estabelecido, já tem 2 títulos de Grand Slam, já foi número 1 do mundo, tá aí brigando, né? Sempre com o Djokovic, fazem grandes jogos. Não, sério, esse não foi um grande jogo, foi um grande jogo só pro Djokovic, né? Mas eu acho que a gente tinha expectativa de outros nomes aí que até agora também não. Até já chegaram em finais de Grand Slam, mas não nos convenceu de, esse cara tá amadurecendo para ganhar um título de Grand Slam, né? A gente pode citar o Zverev, esteve muito perto de ganhar um Grand Slam, o Tsitsipas esteve muito perto de ganhar um Grand Slam, em cima do Djokovic, inclusive,
Mas eles não... 7, né? De ganhar o Grand Slam. O Zverev contra o Thiem e o Tsitsipas contra o Djokovic. Exatamente. E a gente vê o Sinner numa curva crescente, numa curva ascendente, mais jovem que os supracitados. Então, eu acho que também as ferramentas que o Sinner tem, a gente viu nesse torneio, as ferramentas que ele tem machucando os adversários, eu acho que, e na quadra dura, sobretudo, né, na quadra mais rápida, a gente pode ter sim essa possibilidade aí do Sinner ganhar um Grand Slam, se não em 2024, mas em 2025. Então ele está amadurecendo, ele está chegando cada vez mais perto. Boa! Agora, antes de encerrar essa edição Pocket do podcast Quadra Principal, bora falar sobre tênis brasileiro. O Thiago Monteiro, ele foi finalista do Challenger de Montevideo, no Uruguai, mas acabou perdendo na decisão, precisou se retirar, inclusive, da final por causa de uma lesão na mão, enquanto ele já tinha perdido o primeiro set. No segundo, estava 4-3 e estava equilibrado, mas ele acabou se retirando na final contra o argentino Facundo Dias Acosta, número 106 do mundo. O Facundo Dias Acosta tem sido aí um carrasco de tenistas brasileiros nas últimas semanas, né? Foi carrasco no PAN, carrasco agora no Challenger de Montevideo. Excelente fase do Facundo Dias Acosta. Para ele, é um título fundamental para a ascensão dele no ranking. Ele que, apesar de ter conquistado o ouro nos Jogos Pan-Americanos de Santiago, ainda não se sabe se terá a sua vaga carimbada para Paris, né? Porque existe toda uma questão aí na classificação, ele precisa estar na frente, ele precisa estar entre os 4 argentinos classificados, né? Porque a Argentina sempre leva muitos tenistas, então muito bom o título para ele, uma pena para o nosso Thiago Monteiro, que perdeu a oportunidade de conquistar seu 10º título de Challenger. Mesmo assim, ótima campanha do Monteiro, que agora sobe para número 117 do mundo, está encostando aí no top 100, né? Plantão do podcast Quadra Principal para informar que Thiago Monteiro desistiu do Challenger de Brasília. O brasileiro lesionou a mão na final do Challenger de Montevideo, no Uruguai, e não se recuperou a tempo para a disputa do torneio na capital brasileira. Com isso, o também brasileiro Matheus Alves entrou na chave principal do torneio como lucky loser. Só um adendo aí, uma correção. O Facundo Dias Acosta, com esse título, ele entrou pela primeira vez no top 100, agora é número 93 do mundo, né? Ele sobe 13 posições, salta de 106 para 93, né? Então, a gente tá querendo secar o Facundo Dias Acosta, porque se ele não conquistar a vaga é realocada e quem será beneficiado é justamente o Thiago Monteiro. É isso aí. Bom, galera, a gente encerra essa edição rapidinha do podcast Quadra Principal. Já é fim de temporada, já, né? Os campeonatos já estão aí na reta final. Agora, daqui para frente, é só Challenger de masculino e WTA 125 de feminino. Então, e ainda vai ter a Copa Davis também, né? Mas reta final de temporada, então os torneios diminuem bastante aí o volume. Mas é isso. Agradeço você que ficou com a gente até o final dessa edição. Se inscreva no nosso canal, deixe o like no vídeo e valeu, galera. Até a próxima.